o mistério da Casa da Colina. Santa Aurora era daquelas cidades pequenas que pareciam ter parado no tempo. Ruas de paralelepípedo, praças silenciosas, uma igreja no centro e moradores que se conheciam pelo nome. À primeira vista, era um lugar onde nada de grave poderia acontecer. O crime para aquela comunidade era algo distante, que só existia nas páginas de jornais das capitais ou nas manchetes da televisão. Mas como toda cidade antiga, Santa Aurora também tinha suas sombras. Casas abandonadas, histórias de família não contadas e segredos que poucos ousavam comentar. Entre os moradores, havia uma construção que chamava a atenção de todos, uma casa grande, de estilo colonial, situada no alto de uma colina, com janelas estreitas e uma vista que alcançava toda a cidade. Durante o dia, a residência parecia apenas mais uma lembrança do passado, mas à noite, iluminada pela luz da lua, ganhava um ar sombrio. Era justamente ali que vivia Cláudia Menezes, uma professora dedicada, de personalidade reservada, mas muito querida pelos alunos. Para muitos, Cláudia era apenas mais uma habitante tranquila da cidade. Mas ninguém imaginava que, por trás de sua rotina simples, ela guardava informações capazes de derrubar pessoas poderosas. Na noite de 23 de setembro, uma sexta-feira chuvosa, Cláudia foi vista pela última vez. Testemunhas contaram que ela havia passado no mercado no fim da tarde, comprando alguns mantimentos. Parecia um dia comum, sem qualquer indício de que algo terrível estava prestes a acontecer. Mas quando a escuridão tomou conta de Santa Aurora, um silêncio estranho envolveu a Casa da Colina. Naquela madrugada, vizinhos notaram que as luzes da casa permaneceram acesas até muito tarde. Alguns ouviram ruídos abafados, como se fossem móveis sendo arrastados ou portas batendo. Outros afirmaram ter visto a silhueta de um homem parado na varanda, mesmo sabendo que Cláudia morava sozinha. Horas depois, o silêncio foi total. O relógio da igreja anunciou as 3 da manhã e nada mais se ouviu. O que ninguém imaginava era que, a partir daquele momento, a vida tranquila da cidade estava prestes a se transformar em um pesadelo. E o nome de Cláudia Menezes entraria para sempre na história de Santa Aurora como vítima de um dos crimes mais chocantes que a região já conheceu. A investigação inicial. A polícia foi chamada imediatamente. O delegado Raimundo Siqueira, experiente em casos de desaparecimento, assumiu a investigação. No local, os peritos encontraram pegadas de botas masculinas na varanda e também no interior da casa. Um detalhe chamava a atenção. Na parede da cozinha, havia uma frase escrita com sangue. Ela sabia demais. A partir daí, a investigação ganhou força. Quem poderia ter interesse em calar Cláudia? O passado escondido. Durante as buscas, os policiais descobriram que a professora vivia uma vida muito mais complexa do que aparentava. Apesar da imagem de mulher tranquila, ela vinha pesquisando e guardando documentos sobre um caso antigo de corrupção na prefeitura da cidade, que envolvia desvio de verbas da educação. Entre os nomes citados nos papéis encontrados no quarto, aparecia o de Henrique Duarte, um empresário local, conhecido por financiar campanhas políticas. Henrique já tinha histórico de intimidação contra quem investigava seus negócios. Isso levantou a principal hipótese. Cláudia teria descoberto algo importante e, por isso, foi silenciada. O suspeito, 2 dias após o desaparecimento, a polícia recebeu uma denúncia anônima. A ligação, feita de um orelhão no centro da cidade, informava que um carro preto havia sido visto descendo a colina pouco depois da meia-noite da sexta-feira. O detalhe é que poucas pessoas em Santa Aurora possuíam veículos daquele modelo, e um deles pertencia justamente a Henrique Duarte, o empresário local. Henrique era um homem influente, dono de construtoras e empresas de transporte que tinham contratos milionários com a prefeitura. Era respeitado por uns, temido por outros. Seu nome já havia surgido em escândalos de corrupção, mas nunca chegara a ser condenado. Muitos diziam que ele sempre escapava porque sabia exatamente com quem se aliar e a quem silenciar. Chamado para depor, Henrique negou qualquer envolvimento no caso e se mostrou indignado.
por ter seu nome ligado ao desaparecimento da professora. Alegou que, na noite do crime, estava em uma reunião de negócios em sua fazenda, mas não apresentou nenhuma testemunha que confirmasse sua versão. A situação se complicou ainda mais quando a perícia apresentou um novo detalhe. As câmeras de segurança da estrada vicinal, a única que dava acesso à colina, registraram um carro idêntico ao de Henrique passando por ali pouco depois da meia-noite, o mesmo horário, relatado pelos vizinhos como o momento em que ouviram barulhos estranhos na casa de Cláudia. Com esses indícios, Henrique passou de suspeito distante a principal investigado. O que até então parecia apenas uma hipótese, agora ganhava força. Havia uma ligação direta entre o empresário e o crime da colina. A reviravolta, durante uma varredura em um galpão abandonado, pertencente a uma das empresas de Henrique, os investigadores encontraram algo que mudaria o rumo das investigações. Em um canto coberto por lonas e caixas velhas, havia uma bolsa feminina. Dentro dela estavam documentos pessoais, um chaveiro com as iniciais CM e um caderno de anotações. Tudo pertencia a Cláudia. Mas o mais perturbador foi encontrado próximo dali, um lenço de tecido encharcado de sangue, que posteriormente os peritos confirmaram ser da professora. A busca continuou na área externa do galpão, que ficava em uma região isolada, cercada por mata fechada. Foi nesse ponto que os cães farejadores da polícia indicaram algo estranho em uma área de terra remexida. Após escavações, a cena mais temida se revelou. O corpo de Cláudia estava parcialmente enterrado, com sinais de violência e marcas de estrangulamento. A descoberta abalou toda a cidade. O caso deixava de ser apenas um desaparecimento misterioso e passava a ser um assassinato brutal. E todos os indícios apontavam para Henrique Duarte. O julgamento. Com as provas reunidas, Henrique foi preso preventivamente. A notícia da prisão caiu como uma bomba em Santa Aurora. Muitos moradores tinham medo de falar contra ele, mas pela primeira vez, parecia que o empresário não conseguiria escapar. O julgamento foi longo e atraiu grande atenção da imprensa regional. Durante as audiências, a promotoria apresentou as provas coletadas, as digitais de Henrique, encontradas no caderno da vítima, o DNA no lenço ensanguentado e as imagens do carro na estrada. Além disso, testemunhas revelaram que Cláudia havia comentado, semanas antes, que estava reunindo provas de corrupção envolvendo o nome do empresário. A defesa tentou desqualificar as evidências, alegando que poderiam ter sido forjadas ou plantadas. Mas os argumentos não convenceram o júri popular. Após meses de idas e vindas, a sentença foi lida. Henrique Duarte foi condenado a 35 anos de prisão por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e intimidação de testemunha. Conclusão. O caso da Casa da Colina ficou marcado como o crime mais sombrio da história de Santa Aurora. A cidade, antes pacata, jamais voltou a ser a mesma. A velha casa no alto da colina, onde tudo começou, tornou-se um símbolo de mistério e dor. Muitos moradores evitam passar por perto, principalmente à noite. Cláudia Menezes, por outro lado, foi lembrada como alguém que teve coragem de buscar a verdade, mesmo sabendo dos riscos. Sua morte expôs a rede de corrupção que se escondia por trás do poder local. E sua memória permanece como um alerta. Em cidades pequenas, segredos grandes podem custar vidas. E até hoje, dizem que em noites de chuva, uma luz pode ser vista tremeluzindo na janela da Casa da Colina, como se a professora ainda estivesse lá, observando, silenciosamente e guardando sua história. E você, o que achou desse caso? Deixe seu comentário com a sua opinião e não se esqueça de seguir o nosso canal. Retratos do crime para mais histórias, reais e fictícias que revelam o lado mais obscuro da mente humana.